Nós estamos cumprindo aqui um propósito do Senhor. Então eu creio que o Senhor ele está cumprindo o propósito dele. Deus está fazendo algo na terra, né? E nós precisamos estar atentos para aquilo que o Pai está fazendo, né? E essa classe aqui, ela tem como característica fortalecer, né, os filhos, né, aqueles que realmente querem estar norteando as pessoas no meio da grande tribulação, tá? Então, o propósito nós temos com essas aulas é isso. E também, amados, nós estarmos sempre prontos aí também para interpretar as Escrituras Sagradas. Então, a grande verdade é que essa aula aqui eu fazia somente com o Raul, né? O Raul com uma mala aí. Nós estávamos estudando o livro de Gênesis, né? Pegando do capítulo 1, e nós paramos no capítulo 30 e estamos trabalhando de até o 30. Lembra aí, Raul? Acho que não é 30 não, né? Foi 20. Acho que é o 31. O que eu tenho aqui, pastor, a gente parou no 27. 27, né? 27. Isaac e Então, Esaú. tá. Então, desde o ano passado, né, nós estamos trabalhando capítulo por capítulo, né, às vezes 2 capítulos, 3 capítulos, né? E aí eu falei pro Raul, Raul, eu preciso terminar Apocalipse, cara. E eu quero também colocar mais pessoas também para poder participar dessa classe aqui também, né? Que é uma classe onde se estuda a Bíblia, não estuda teologia aqui, né? Vai estudar a Bíblia, né? A Bíblia em si, tá? Porque teologia tem um monte, né? Já, né? E estudo da Bíblia mesmo, assim, tem poucos estudos, né? Da Bíblia em si, né? Abrir a Bíblia e você estudar a Bíblia. Então, antes de mais nada, gostaria de dizer que isso não é um estudo teológico, tá? Porque teologia, vamos falar sobre calvinismo, sobre arminianismo, vamos falar sobre teologia sistemática, né? Ou vamos falar sobre outras teologias, né, que tem por aí, tá? E possivelmente no futuro eu quero abrir uma outra sala só de teologia, né? Pegar um livro do Wayne Grudem, ou pegar, sei lá, um livro aí do Grant Osborne, de teologia sistemática, teologia hermenêutica. Então, assim, aí a gente vai trabalhar numa outra classe, trabalhando só com Yeah. teologia. Nesse caso aqui, bom dia, querido. Nesse caso aqui, nós estaremos trabalhando apenas com a Bíblia, só a Bíblia. Amém? Bom, então vamos orar aqui para a gente começar, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela tua bondade, Senhor. É a tua bondade que nos conduz ao arrependimento. Eu oro por cada irmão que está participando dessa classe, Senhor, de mentoria bíblica. Pai, levante aqui pessoas que realmente interpretem as escrituras sagradas, homens, ó Deus, que saibam, ó Deus, como ler as escrituras e como interpretá-la como ela é de fato. Em nome de Jesus, nós amamos o teu santo nome, nós amamos as tuas sagradas escrituras, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse é um horário que eu sempre trabalhava com o Raul, né? Todas as sextas-feiras de manhã. E eu estou fazendo aqui nesse horário porque é o horário que nós já tínhamos, já é pré-estabelecido. Vocês julgarem também, no futuro, colocar um outro horário que seja mais fácil para que todos participem, vocês deem a sugestão aí, e a gente estará pronto para poder mudar, se for o caso, tá? Mas aí eu acho que vai ter que ser tarde da noite aí. Eu não sei se todos vão estar com cabeça boa para poder trabalhar nas escrituras, né? Irmãos, hoje nós vamos estar estudando sobre Apocalipse 12, estudando continuidade ao estudo de Apocalipse que eu fiz ano passado na igreja. E agora estou aqui mais uma vez dando continuidade ao material por escrito, inclusive, ok? Então, aqui nós temos a apostila, eu vou estar compartilhando com vocês agora na tela. Essa apostila aqui também ela vai estar disponível para vocês, ok? E
E eu estou ainda terminando essa lição aqui ainda, tá bom, amados? A time-lapse do plano de Deus. Uma time-lapse do plano de Deus, né? Então, o capítulo 12 de Apocalipse, né, diz assim: E apareceu uma grande maravilha no céu. Eu estou lendo aqui a Bíblia King James, tá? A King James. E outras versões apareceu um grande sinal no céu, né? Um sinal no céu. Uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela, estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. E apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre suas cabeças. E sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava pronta para dar luz, para devorar o seu filho assim que nascer. E ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Então vamos pegar essa primeira parte aqui, do versículo 1 ao versículo 5. Amados, todos estão conseguindo me ouvir bem certinho aí? Tá tudo tranquilo para vocês? Tranquilo. Sim, tudo tranquilo. Tá, qualquer coisa vocês levantem a mão aí, tá? Levantem a mão aí para poder dar sua opinião, acrescentar, né, fazer pergunta e tudo mais. Bom, então na apostila aqui, que eu vou liberar para vocês, tá aqui uma time-lapse do plano de Deus, praticamente, né, que eu estou falando aqui, que nós estamos abordando. Eu entendi que se trata de uma time-lapse, é esse trecho das Escrituras Sagradas. Bom, vou dar aqui uma revisão aqui antes, né, sobre o que nós já falamos sobre Apocalipse aqui na igreja, né? Então, no capítulo 1 a 11, João teve uma sequência intensa de fatos, né? Jesus é apresentado em sua majestade e glória, né? Sua glória e majestade. Os capítulos 2 a 3 é apresentada as 7 igrejas da Ásia, né? Então a gente vê lá as 7 igrejas da Ásia, né? E o Senhor ele repreende, o Senhor ele traz diretivas, né, específicas para cada igreja, que representa a igreja de Cristo de um modo geral. Os capítulos 4 a 5 é apresentado o pai e a sala do conselho. Então, durante muitos anos eu achava que era Jesus, né, que era apresentado ali. Quando eu fui ver, na verdade, é o Pai Celeste, né? Jesus ele aparece na frente do Pai lá, como cordeiro, né, ou como leão, dependendo da onde estava tendo sido feita a perspectiva, né? Diante do reino dos céus, eles viam como leão. E diante de João, era visto como um cordeiro. Ok? Alguém aí. Alguém aí está querendo participar. Quem é esse alguém aí, meu Deus do céu? Deixa eu perguntar, quem é o alguém aí? Quem é o alguém aí? Alguém aí? Quem é você, alguém aí? Se não falar o nome, eu vou tirar do grupo. Tá. Não falou o nome, então. Aqui, Bom, continuando. Então, aqui, amados. Então, continuamos aqui. Então, nós temos aqui também apresentada a abertura dos 7 selos da Escritura da Terra. Quem que é, será? Será que é? Oi, agora fala. quem é que tá Fala. falando? Flores. Ah, Flores, alguém aí. Brincadeira. Tem que ser Eu o não sei Flores mexer. mesmo, meu Deus do céu. Gente Eu não do sei mexer céu. esse troço, o Bruno tá mexendo. Tá, então tá bom.
Bora então. Deixa o microfone aí mudo por enquanto, tá, Flores? Aí qualquer pergunta, vocês levantem a mão, tá? Tem uma mãozinha aí que vocês podem levantar. Aí, irmãos, continuando aqui, nos capítulos 6 a 8, nós falamos sobre a abertura dos 7 selos, né? Que é a escritura da terra. Nos capítulos 8 a 11, é apresentada as 7 trombetas, né? E a partir desse capítulo agora, que é o capítulo 12, né? Depois que apresenta as 7 trombetas, nós vemos aqui a 7ª trombeta. Então foi entoada, né? Foi tocada a 7ª trombeta. E estamos dentro da 7ª trombeta agora, amém, queridos? Jesus já está aqui na terra, os céus já foram abertos, ele já está chegando já para poder dominar a terra e destruir o poder do anticristo. Glória a Deus, amados. Então, pense que agora você está dentro dessa atmosfera que Jesus já chegou agora e ele está manifestando todo o seu poder e glória. Bom, então nós temos aqui, então, a primeira parte desse capítulo 12, que fala sobre um grande sinal no céu. Aqui está na versão NVT que eu coloquei na apostila aqui, tá? Um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Estão conseguindo enxergar aí? Tá? Vestido do sol, com a lua sobre os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Cara, isso aqui é muito incrível, porque está falando de uma linguagem que o povo de Israel entende isso aqui. Tá? Talvez nós não entendamos essa linguagem. Porém, essas figuras de linguagem que são usadas aqui, elas também falam também de alguns mitos, né? Alguns mitos que eu não vou mencionar, né? Muito aqui, mas tem os mitos do Leviatã, né? Tem a questão também de Bemote, de Tanim, Raabe, enfim, tem alguns mitos tanto dentro do povo hebreu, quanto também de outros povos sumérios, né? Então é uma linguagem também que, inclusive, existia um dragão, né? Que simbolizava outros deuses, né? E aí tinha forma de serpente, né? E, enfim, então existem alguns mitos que parece que conectam-se com essa linguagem de João, ok? Que é mencionada aqui. Porém, vamos lá. Alguns também dizem que essa mulher vestida do sol também são as estrelas, né? É a formação das estrelas em setembro, sobre a constelação de Virgem. Então, teve um tempo atrás aí que o pessoal começou a conjecturar também. Em setembro existe uma constelação em Virgem, né, de tempos em tempos, onde o Sol, né, ele fica sobre a cabeça e a Lua fica sobre os pés, né? Então, no mês de setembro é onde configura-se essa constelação de Virgem também. Porém, a gente vai se deter mais nas escrituras sagradas aqui, tá, queridos? Então eu procurei, assim, ficar focado ao máximo nas escrituras aqui, daquilo que está sendo falado, né? Então, assim, amados, quando trata-se de uma visão no céu, é de uma leitura espiritual, de uma atmosfera espiritual eterna. Então, o céu é um ambiente, né, espiritual eterno. Isso que a gente precisa entender. Toda profecia, ela se move no reino dos céus, é nesse plano. Por isso, sim, que existem profecias que elas têm 3D, né? Elas trabalham em 3D. E ela está no passado, ela está no presente e ela está no futuro. Então, tem coisas que, por exemplo, se você for pregar coisas do passado, você vai perceber que tem coisas que elas conseguem reger o seu presente e existem coisas que elas vão reger no futuro. É tipo aquela coisa do reino presente, futuro, agora e não, né? Aquela linguagem que o pessoal fala, inclusive, dentro do reino, né? O reino é agora, ou então será no futuro? Não, o reino ele está nos dois planos, na verdade. Ele está aqui, agora, e também ele é chegado, né? Ele virá também mais para frente também, né? Então, assim, então, quando pensa assim em céu, a gente nunca pode pensar sobre um lugar de nuvens, um lugar onde é azul, né? Onde os aviões voam, os pássaros voam. Não, o céu não é isso. O céu é uma atmosfera espiritual, tá? Onde existem 3 degraus, né? Esse primeiro degrau onde nós estamos, o segundo degrau onde estão os demônios e anjos, né?
é onde eles habitam, né? E no terceiro degrau, que é a terceira atmosfera, é onde o Pai Celeste está governando com os anjos querubins também, serafins, na verdade, né? Querubins e serafins, que estão lá junto com ele, governando o terceiro céu, tá? Então, essa visão aqui de João, ela está acontecendo, ela foi vista no céu, ok? No ambiente celestial. Essa mulher é vestida de sol, né? Então, esse primeiro versículo traz a memória do sonho de José, relatado em Gênesis 37, de 1 a 9. Vocês lembram daquela visão que José teve, né? Aquele sonho de José, que ele teve quando ele tinha 17 anos, ele pastoreava, né? O rebanho do seu pai. Vamos ler lá, rapidinho. Como é que o povo hebreu entende essa passagem aqui? E Jacó habitou na terra que seu pai estrangeiro, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, na idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos, e o rapaz estava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe seu pai mais notícias sobre eles, né? Então, tem aqui. Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando os seus irmãos viram seu pai, amava mais do que a todos os seus irmãos, e odiavam, e não conseguiam falar pacificamente com ele. Aí o versículo 5, que é o texto de fato que eu quero. E José sonhou um sonho e contou a seus irmãos, e eles odiaram ainda mais. Ele lhes disse: ouvi e rogo-vos este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava de pé. E eis que os vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: deverias tu reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. Ok? E aí, continuando, versículo 9. E ele sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: eis que sonhei mais um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. Então, amados, aí eles interpretam na hora. Os meninos aqui, eles já têm experiência espiritual de interpretação de sonho, tá? Então, eles se movimentavam já de maneira profética já. A família era uma família profética, tá? Tanto é que ele contou e eles já interpretaram imediatamente. Então, já tinha essa cultura. Apesar do mau caráter, né? Assim como muitos hoje, né? Se movimentam nos dons e tem mau caráter ainda, né? Então, eles também tinham essa coisa também, tá? Então, é coisa antiga isso, tá, amados? Aí fala assim: e ele contou a seu pai e a seus irmãos, e seu pai o repreendeu e lhe disse: o que é este sonho que tu sonhaste? Iremos eu e a tua mãe e teus irmãos, de fato, nos curvar diante de ti em terra? Tá conseguindo entender, amados? Pegou aí o negócio? Então, para o povo judeu, o sol e a lua significa, então, o Jacó e Raquel. Tá? Jacó e Raquel. Amém, queridos? Tá todo mundo comigo aqui ainda? É muita coisa, irmãos. Isso aqui é um texto codificado aqui. Isso aqui é um texto totalmente codificado, né? Continuando. Então, o sol é representado por seu pai Jacó e a lua é representada por sua mãe Raquel, tá? Então, pense nisso. Sol e a lua. E o sol é o próprio povo de Israel, coroado com 12 estrelas, tá? 12 estrelas, representadas pelas 12 tribos de Israel. Então, as 12 tribos de Israel, né, onde essa mulher que é vestida de sol, né, ela é coroada com 12 estrelas. As 12 estrelas significam as 12 tribos de Israel. Então, essa mulher significa o próprio Israel. Tanto com relação ao sol, à lua, à coroa, né, e ela em si. O Grant Osborne, né, ele comenta, portanto, parece provável que a mulher aqui represente Israel, o povo de Deus. O Grant Osborne é um PhD, né? Então é um cara com um conceito alto com relação à interpretação das escrituras sagradas. No versículo 12, 17, né? No capítulo 12, 17, e o versículo 17,
em que esta representa a igreja. Podemos concluir que a mulher representa todo o povo de Deus e a igreja. Lá no versículo 17, depois, lá na frente, a gente vai ver sobre os filhos da mulher, né? Os outros filhos da mulher, que é a igreja de Cristo. Então, nós viemos por meio de um judeu, né? A igreja nasceu por meio de um judeu, ok, amados? Então, nós somos descendentes, mesmo sendo gentios, como igreja desse homem judeu, que é Jesus Cristo. Tudo bem até aqui, amados? Depois levanta a mãozinha aí, tá? Por favor. Ninguém falou nada, tá tudo bem. Bom, a mulher estava grávida, versículo 2. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Então é uma alusão entre Maria e o povo de Israel, tá? Então Maria foi a mulher judia que deu à luz a Jesus. E também foi o povo de Israel que deu à luz ao Messias, né? Que passou por muitas dores no decorrer das eras a partir do cativeiro babilônico, acentuada por Herodes, que pediu para matar o Messias após 3 reis magos revelarem que o Messias estava para nascer. Então nós vemos aqui que existe a dor de Maria ao conceber Jesus, debaixo de perseguição de Herodes, né? Se vocês forem ler os textos, você vai perceber o quanto que Herodes, quando ele ficou sabendo, ele mandou perseguir a criança e mandou matar as crianças, né? Tá? Inclusive tem até a profecia que fala sobre isso, em Jeremias, que via Ramá chorando por seus filhos. Amados, uma das coisas que a gente precisa considerar aqui é que Herodes, ele tinha vamos dizer assim, uma sina, né? Uma doideira na cabeça dele, e que ele mandou matar todas as crianças, irmãos. Ó, Mateus 2:16. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todas as fronteiras de 2 anos para baixo. Pensa, ele ficou sabendo da notícia do nascimento do bebê, e aí viu que, né, você pensa, da notícia até a atitude dele demorou cerca de 2 anos aí. Ele ficou sabendo da notícia do menino que ia nascer, tá? Aí passou os 2 anos, ele tomou a atitude de matar todas as crianças de 2 anos para baixo, né? Vamos pensar que talvez seja isso, tá, irmão? Hipoteticamente seja isso. Todas as crianças abaixo de 2 anos ele mandou matar. Então não foi algo assim imediato, porque ele ficou esperando um tempo ainda aparecer esse bebê, né? E até para que eles pudessem retornar lá para Herodes, para poder mostrar onde a criança estava, né? Ele pediu para os magos retornarem para poder mostrar onde a criança estava. Então, ou seja, aqui nós vemos uma pressão de Herodes perseguindo essa criança, querendo matar essa criança. Então, nós vemos aqui a figura de Herodes aqui, pronto para poder matar Jesus, e matou todas as crianças abaixo de 2 anos. Então, existe uma perseguição em nível de morte aqui. Então, a gente vê Satanás usando a vida de Herodes, pressionando Jesus, né? No caso, poder matar Jesus. Então, temos a dor da Maria e também temos a dor da perseguição que José e Maria estavam correndo. Também temos a dor também de Ramá, que são os filhos chorando, né? Por causa da morte que Herodes encomendou para que matasse todas as crianças. Raquel também, no caso que já foi mencionado ali acima, né? Lua, ela representa o povo de Israel, ok? Então, irmãos, é muita informação, tá? Eu espero que você medite depois desse material aqui, de dia e de noite, tá bom? Porque se você não está acostumado com as histórias bíblicas, né, você não consegue pensar tudo isso ao mesmo tempo. Então, podemos associar também a dor de Ramá, né, Raquel chorando por seus filhos também. Então, essa gravidez aqui, eu entendo como todo o contexto, né, do nascimento de Jesus. Tá? As dores de parto, né, a agonia de dar à luz. Então, nós vemos esse primeiro plano aqui, a pressão que Jesus estava tendo no seu nascimento. Pegue isso, irmãos. Então, existe uma... Oi.
A gente pode fazer a ligação ali também com Moisés, né? Ah, é. A perseguição de Moisés, né? O sofrimento do povo de Israel ali também, né? Isso. Junto com a perseguição ao menino Jesus ali, né? É No isso nascimento. mesmo. É o mesmo espírito, né? É o mesmo espírito diabólico, né? É a mesma coisa, é isso mesmo. Muito bem colocado, Raul. Isso mesmo. Então, aí nós temos aqui alguns textos bíblicos sobre dores de parto, né? Que está em Isaías, né? Depois vocês podem dar uma conferida, uma olhada. E se eu for entrar em cada texto, isso aqui eu vou comentar, e aí vai demorar bastante aqui, irmãos. Então, eu só coloquei aqui como uma referência profética daquilo que estava acontecendo na época de Jesus. Então, nós temos a dor de parto fisiológica de Maria, também temos a pressão espiritual contra o nascimento de Jesus. Presta atenção nessa pressão, tá? A pressão que está tendo aqui, tá? Então, aí teve outro sinal no céu, o dragão vermelho. Então, vamos interpretar isso aqui como uma outra pressão, tá? Uma outra pressão que estava tendo aqui também. Quer dizer, que está configurado na mesma ideia, né? Outro sinal no céu, outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas nas cabeças com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. Quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela nascesse. Então aqui, irmãos, outro sinal foi visto no céu. Então vamos falar de novo, né, a mesma coisa, sobre uma leitura espiritual de uma atmosfera espiritual eterna. Então, estamos falando de um plano espiritual, ok? O céu é um plano espiritual, é uma atmosfera espiritual, beleza? Então, João está observando isso nesse ambiente. Então, o dragão vermelho não é a China, tá, irmãos? Tem gente que está interpretando que é a China. E, assim, irmãos, tem umas viagens assim que eu vou te falar, entendeu? Na época, João nem tinha esse contexto chinês, né? Apesar de ter uma cultura milenar, mas assim, não tinha essa ideia ainda, né? Muitas pessoas estão interpretando. A Bíblia diz que o dragão vermelho é Satanás, a antiga serpente. No versículo 9 mesmo, do próprio texto de Apocalipse 12, aí, está falando que o dragão vermelho é Satanás, a antiga serpente, não é a China, tá? Pode ser que o diabo use a China, né? Mas não é a China, irmãos, tá bom? Então vamos ponderar e vamos nos deter somente no texto e não ficar conjecturando muita coisa, né? Ele tinha 7 cabeças e 7 coroas, que significa uma liderança perfeita com requinte de crueldade. Assim como Jesus também ele tem 7 chifres, né? O poder dele, né? A atuação de Jesus é uma atuação perfeita. 7 significa perfeito e chifre significa poder, né? Ou autoridade. Satanás também ele quer também mais ou menos imitar a figura de Jesus, né? Uma paródia de Jesus, né? É uma zombaria, inclusive, de Jesus. Então ele tem 7 cabeças. Cabeças é a região onde se pensa, né? Coroas significa autoridade também, né? Quando você coroa uma pessoa, você está dando autoridade para ela para governar. Então entendemos aqui que essas 7 cabeças, 7 coroas são 7 tipos de mentalidades ou 7 tipos de autoridades, né, que estarão sendo desenvolvidas durante a grande tribulação aqui na Terra. Aqui no caso está tendo um sinal no céu, né? No caso desse espírito demoníaco chamado Satanás. Temos a cabeça do Leviatã também, tem algumas referências aqui também, que o Leviatã tem várias cabeças também. O Leviatã é usado nos livros poéticos, mas também é usado nos livros proféticos também. Uma vez um irmão havia falado comigo assim, mas assim, o Leviatã é uma figura de linguagem, né, de um ser, de um conto e tudo mais. Eu falei, irmão, assim, ninguém faz poema de coisas que não viu e não experimentou, né? Então, se a pessoa cria um poema, é porque ela viu, ela usa aquilo que ela viu como uma figura de linguagem para poder interpretar seus sentimentos.
Então, o Leviatã trata-se assim do próprio diabo também, né? Isso é falado no livro de Salmos, Jeremias e no livro de Jó. Então, a gente pode associar também a esse demônio chamado Satanás, né? Demônio não, o próprio ser das trevas mesmo, né? Os 10 chifres representam a confederação de 10 nações que serão lideradas por Satanás, que acontecerá no final dos tempos. Então, o Grant Osborne, mais uma vez aqui, ele comenta que os 10 chifres fazem alusão à quarta besta de Daniel, e eu concordo com ele, né? Em Daniel, são 10 reis que vêm do quarto império, e 3 deles são conquistados pelo pequeno chifre. Em Apocalipse 17:12, os 10 chifres aqui também são 10 reis que recebem a autoridade da besta, o pequeno chifre de Daniel, que devolve essa autoridade a ela. Bom, eu vou abrir aqui um parênteses aqui, né, por enquanto. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou colocar no grupo lá também uma imagem, tá? Uma imagem que pode ajudar vocês bastante aí, no caso, na interpretação, tá, do texto aí. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão conseguindo ver aí, não, né? Não, só folha branca. Tá. Aqui. Deixa eu ver se eu vou transmitir a tela aqui para vocês. Interromper compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, dá uma olhada nessa imagenzinha aí, maravilhosa, sobre o anticristo, tá? Então nós temos aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ô, pastor, envia depois essa imagem no grupo, fazendo favor. Tá. Então vamos lá. Então nós temos aqui, então, a besta que está aqui embaixo, né, que ela é falada agora há pouco. Isso aqui vocês encontram no bibliaarte, né, .com.br, mas eu vou colocar no grupo essa imagenzinha aqui, tá? Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças, tá? Que é falado em Apocalipse 12, que nós estamos estudando, Apocalipse 13 e 17. Que, amados, representam todos os reinos, né, que se passaram durante todas as eras. O Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e a Confederação das 10 Nações, por último agora, ok? Então, representa todos esses aqui, ok? Então, são 7, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso mesmo. 10 reis aqui, que é mencionado em Daniel 9 através da estátua, né? Daniel 2, na verdade, através da estátua, né? Que ele é falado ali. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Isso aqui é bem didático para vocês, né? Depois, Daniel 7 também tem as figuras, né? Do leão alado, que significa o Império Babilônico, né? O urso, a Pérsia, né? A besta que também que é mencionada, a Grécia, e Roma, que é um outro animal lá que nem é definido direito por Daniel, e depois tem os 10 chifres aqui no final. Daniel 8 também vai falar. Então, ou seja, amados, o que acontece? Apocalipse, ele é um resumo de de todas as profecias, né? Não só de Daniel, mas dos outros profetas também, tá? Então, eu quero dizer para vocês que
Apocalipse é um resumo só. Então, quando você lê Apocalipse, você tem que entender que eles estão sempre conectando com coisas que já foram profetizadas de maneira sintética, tá? Por isso que, às vezes, assim, dá pano para mangas. Porque se você não entender segundo o judeu entende, o povo de Israel entende, você fica pirado mesmo, tá? Beleza, amados? Então, só para vocês terem uma ideia aí do que se trata. Eu vou fechar aqui, tá? Continuando lá na apostila, uma das coisas que a gente precisa prestar bem atenção, amados, é que quando nós estamos falando aqui da mulher grávida, né, e aí esse dragão agora, né, que está partindo para cima dela, né, está se tratando especificamente, né, de uma tribulação nos céus, tá, que está acontecendo também nos céus. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Dia 8:06 já. Eu não vou conseguir falar tudo hoje. Vou deixar um pouco para a semana que vem. Então, esse dragão aí, né, que é mencionado ali, com a cauda ele arrastou 1/3 das estrelas, tá? Irmãos, assim, durante muitos anos, eu aprendi que o texto de Ezequiel, né, que o pessoal muito usa, né, contra Tiro, né, que fala contra o rei de Tiro, né, eu entendi que lá se tratava de Satanás, né, e assim, irmãos, inclusive eu estou reassociando, né, as escrituras sagradas, porque Deus estava zombando dos reis ali, né, tanto de Tiro, né, e se não me engano o outro era da Síria, que é citado em Isaías também. Que Deus ele faz ali uma zombaria contra o rei ali, dizendo, vocês são deuses agora, vocês agora querem subir ao céu, vocês estão se achando o máximo, né, o rei da Babilônia também, vocês estão se achando incríveis, né. Então, amados, a gente precisa só compreender as escrituras como ela está falando, tá? Então, eu estou aqui me detendo desse 1/3 das estrelas aqui, tá? Eu estou associando diretamente com Daniel, tá? Quando o pequeno chifre quebrou os três chifres de 10. Então, se Daniel, ele recebe a visão lá, né? Vamos lá, abra a tua Bíblia aí, né? Em Daniel 7:20. Então, se Daniel recebe uma visão em que o pequeno chifre lá, que significa o anticristo, o anticristo significa o pequeno chifre, tá? E ele destruiu três reinos de 10. Você faz a conta aí, vai dar quanto? Vai dar 1/3, né? Então aqui, ó, Daniel 7:20 diz assim: E os 10 chifres que estavam em sua cabeça, e do outro que surgiu, perante o qual 3 caíram, e daquele chifre tinha olhos e uma boca que falava coisas muito grandes, cujo aspecto era mais robusto do que dos seus companheiros. Lá no versículo 24 fala assim: E os 10 chifres deste reino são 10 reis que se levantarão, e um outro que se levantará após eles. Ele será diferente dos primeiros. Ele subjugará 3 reis. Então ele está fazendo aqui associação mais uma vez com Daniel, amém, queridos? Lá no capítulo 8, versículo 10 também está a associação, né? E esse tornou-se grande e chegou até o exército do céu, e ele lançou alguns dos exércitos das estrelas ao chão e os pisoteou. Tá entendendo aí? Pegou? O que João está querendo dizer aqui, né? O que, na verdade, João recebeu da parte do Senhor, né? Conectando com Daniel. Então, trata-se de reis, né, que estavam sendo estabelecidos, entenda-se também, amados, como principados, né, e potestades, tá? Entenda-se também, porque tudo começa nos céus
e se manifesta na Terra, tá? Então, por enquanto, aqui está só no plano celestial, né? Cada região da Terra existe um principado, né, que governa aquela região, porque existe um príncipe que governa aquela região, e potestades que governam nações, tá? Então, é tudo muito organizado para que o sistema mundano ele se estabeleça do jeito que ele está. Então, vocês podem ver que tem muita coisa que elas são reproduzidas numa velocidade assim que você fala assim, cara, não é possível isso. Por exemplo, essa perseguição agora contra os judeus, né? E em favor do Hamas, nas universidades que eram consideradas como universidades cristãs, cara. A concepção dessas universidades é totalmente cristã. Aí, de repente, você vê lá um monte de gente em favor da Palestina. O que é isso, irmãos? Isso é uma coisa, isso é uma doideira tudo isso que está acontecendo, entendeu? Quem é que movimenta tudo isso, né? São principados e potestades. Ah, mas tem dinheiro rolando, tem os barões aí, né? As 13 famílias, sei lá o que é. Cara, não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, mas o que a gente está observando que existe um domínio demoníaco que está cada vez mais se acentuando no mundo. E isso faz parte, lógico, do desenvolvimento, do estabelecimento do sistema do anticristo com maior força. A plenitude dos gentios, irmãos, é muito diferente do que muita gente entende. A plenitude dos gentios é entender as escrituras sagradas e tudo mais. Porém, o contexto ali, quando fala da plenitude dos gentios, fala assim que endureceu o coração do povo de Deus, né? E aí o que aconteceu? Aí nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, nós como oliveira brava, né? Nós como gentios, né? Enxertados na oliveira verdadeira, e então nós fomos recebidos pela graça. Então, nós não somos o povo escolhido, mas pela graça nós somos escolhidos. Amém? Só para vocês entenderem aqui. Então, quando fala do contexto ali sobre a plenitude dos gentios, está falando da dureza do coração dos gentios contra Jesus e Israel. Está entendendo, amados? Então, Deus endureceu o coração de Israel para que nós pudéssemos ser enxertados. Porém, no final dos tempos, haverá um endurecimento do coração também dos gentios. E aí esse será o sinal da vinda do Senhor, que é o que as pessoas chamam de apostasia, né? A grande apostasia. Irmãos, tem que ler a Bíblia, entender tudo aquilo que a gente está falando aqui, tá? Por se tratar de um sinal no céu, acreditamos que se trata de uma atitude no mundo espiritual, né? Voltando aqui à apostila, né? Que irá se manifestar no mundo natural. Então, por enquanto aqui, com a cauda derrubou um terço das estrelas, representa que isso aqui ainda está no plano espiritual, está no plano nos céus, tá? Ainda não foi manifestado ou manifesto na Terra. Então, o dragão aqui está pronto para devorar a criança. Jesus era a criança que estava para nascer. O dragão também representa a atuação de Herodes, né, conforme eu já falei, né? A morte não pôde conter Jesus. Jesus, ele é o descendente da mulher. Bom, e para terminarmos aqui a nossa aula de hoje, Apocalipse 12:5, né, fala aqui que a mulher deu à luz a um filho que governará todas as nações. Então, esse menino aqui é Jesus. Alguns interpretam o menino como a igreja, que a igreja vai ser arrebatada, né, num piscar de olhos. Ai, irmãos, que viagem, né? Irmãos, assim, então, esse menino não é a igreja, esse menino é Jesus, tá? Então, quem governará todas as nações com o cetro de ferro é Jesus. Ele foi arrebatado para junto de Deus de seu trono. Então, está falando aqui da ascensão de Jesus. Então, o texto que governará todas as nações da terra com cetro de ferro está em Salmo 2:9. Salmo 2, irmãos, o Salmo 2 é um salmo totalmente escatológico. É como se fosse o Mateus 24, praticamente, do Antigo Testamento, tá? Um dos textos que fala um resuminho, né? Quando fala de uma, é um resumo de tudo que vai acontecer, né? Então você pode ler ali depois com mais calma aí, você vai perceber, ó, por que os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs. Aqui é, ó, a plenitude dos gentios, a dureza do coração dos gentios aqui agora. Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselho juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Aquele que se assenta nos céus se rirá. O Senhor aqui, né? Rirá. O Senhor
os terá em escárnio. Então lhes falará na sua ira, e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Contudo, pus meu rei sobre o meu santo monte Sião, e eu declararei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, neste dia eu te gerei. Pede-me e eu te darei os pagãos por tua herança, aqui é na versão BKJ, né? E as partes extremas da terra por tua possessão. Então, olha só, o pai está falando com Jesus, falando assim: Ó, Jesus, pede para mim as nações, que eu te darei as nações por herança, tá? E por tua possessão. Aí ele fala assim: tu os quebrarás com vara de ferro. É o texto que nós estamos mencionando aqui, que João está mencionando aqui em Apocalipse. Tu arrebentarás em pedaços como um vaso de oleiro. Agora, portanto, ó reis, sede sábios, sede instruídos, só a voz juízo da terra. Servir ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire e pereçais no caminho, porque em breve a sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. Então, é um texto totalmente escatológico de pessoas para decidirem ao lado de Jesus. Então, fique do lado de Jesus. Beije o filho, ame o filho, tenha intimidade com Jesus. Isso que está falando dizer, isso está querendo dizer que, inclusive, o nosso devocional, a nossa vida de interação com Deus, né, de devocional com Deus, determina muito o seu nível de inteligência espiritual, irmãos. Uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que lê a Bíblia, ele vai ter uma inteligência espiritual muito mais elevada que aquele que não tem. Quando fala de inteligência, é de processamento de informações, processamento de dados celestiais, ok? Então, às vezes, assim, a pessoa não entende. Se você for verificar, a pessoa não tem nenhum tempo devocional, não tem tempo de intimidade com Deus, não busca a glória de Deus, não busca a face de Deus, não adora de fato como ele deve ser adorado. Então, quando fala aqui, né, voltando ao texto aqui, Jesus é aquele que vai governar a terra. Okay? Isso é repetido também sobre a vara de ferro em Apocalipse 2, 27 e Apocalipse 19, 15, que ele destruirá, no caso com vara de ferro, todo o sistema babilônico. Ele virá para destruir todo o sistema babilônico. Aí, continuando aqui, o mesmo versículo, fala assim que ele foi arrebatado para junto de Deus de seu trono. Então, aqui fala especificamente da ascensão de Jesus após 40 dias dele ressurreto. Então, Deus Pai arrebata Jesus e toma para si, e ele o exaltou, né? Então, o Pai tomou Jesus para si e ele o exaltou, conforme está em Filipenses 2, de 9 a 11. Então, está falando aqui do arrebatamento. Presta atenção, irmãos, nesse texto, na semana que vem, que nós estaremos estudando, como isso faz sentido também para aquilo que o Senhor fará também com a igreja. Então, pelas próximas partes, a gente vai observar que vai ter uma codificação também, uma decodificação também a respeito disso. Fala assim, Filipenses 2,9, pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas da terra e coisas debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o Pai tomou para si e o exaltou altamente, né? Então o Pai tomou para si, né? Gordon Fee, né? Nesse livro aqui, ó, do Gordon Fee, né? Livro muito bom, tá? Comentário Bíblico Apocalipse, tá? Eu recomendo. Vocês estão enxergando aí o livro aí? Esse livro aqui? Sim. Então, esse livro aqui é um livro muito bom, tá? Do Gordon Fee. Ele diz assim: o menino divino que Satanás iria devorar é protegido por Deus, seu Pai, e eventualmente derrota Satanás por meio da sua morte e ressurreição. Mas a história não termina com a ascensão. Na verdade, para os seguidores do Cordeiro, é apenas o começo. Amém, queridos? Bom, bastante informação que foi falada aqui, tá? Então, só dando um fechamento aqui, né? Então, foi visto um sinal no céu, né? Então, falamos aqui sobre uma leitura de um ambiente celestial, né? Onde o João ele observa isso, a mulher vestida do sol,
falamos que a mulher vestida do sol com a lua, né? O sol e a lua significa Jacó e Raquel, né? Conforme nós observamos, né? As 12 estrelas, né, que estão sendo colocadas ali, coroada com 12 estrelas, significa as 12 tribos de Israel. A mulher estava grávida, né, e gritava com dores de parto. Nós associamos entre Maria, né, a dor de Maria, e também a dor do povo de Israel, que eles perderam os seus filhos abaixo de 2 anos ali, que Herodes mandou matar. Então nós associamos ali as duas coisas ao mesmo tempo. A dor de Ramá, que é Raquel, né, chorando por seus filhos, que é profetizado, inclusive em Miqueias, Jeremias. Também tem a questão das dores de parto, né, que não tem nada a ver com a grande tribulação aqui ainda, tá? Mas isso vai ser usado como uma associação lá na frente, como uma pressão, né, uma pressão psicológica, pressão espiritual. O dragão vermelho aqui não é a China, tá, irmãos? Então coloca aí, não é a China, né, por favor, se estiver anotando aí. Pelo amor de Deus, não faz isso não com a Bíblia, que isso é uma ofensa, né? Então é o Satanás. Então o João vê uma outra leitura espiritual. O dragão vermelho é Satanás, a antiga serpente. Aí fala do poderio de Satanás, né? De acordo com o seu requinte de crueldade, que haverá. Também tem uma associação também dele com as cabeças do Leviatã, o dragão. Os 10 chifres desse dragão vermelho representa a confederação de 10 nações que será estabelecida no final dos tempos, ok? Que se trata, né, de principados, eu acredito que são principados na Terra, né, de 10 nações específicas que elas vão reger toda a Terra e está associado com a parte espiritual que se materializará na parte natural também, ok? E com a cauda arrastou 1/3 das estrelas, ou seja, desses principados. Então aqui ele está falando de uma região espiritual. 1/3 das estrelas estão, conforme o chifre pequeno, né? Ele destruiu 3 chifres, então a gente entende que é praticamente 1/3 de 10. Ok? Então o dragão ficou pronto para devorar a criança e Deus, ele tomou para si, né, aquele que regerá as nações com vara de ferro. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, irmãos, então deem suas considerações finais aí. Temos 7 minutos para terminar a aula de hoje. Fala, Raulzinho. Não, ali só um detalhe, né? Hum. A questão da serpente, né? Da cobra ali, né? Eu não sei se passou batido para alguém ali, né? Mas ela. A evolução de Satanás, né? Ah, muito bom. Serpente e no final do tempo aparece como um grande dragão, né? Só essa consideração aí. Uhum. Muito bom. Verdade. Como cresceu, né? Como a Sim. serpente cresceu, né? É verdade, verdade. Mais alguém gostaria de mencionar alguma coisa? Ficou com dúvida? Já colocou aqui no trabalho já. Ótimo estudo. Deus abençoe. Bom, irmãos, então assim, esse estudo aqui não pode ter, porque por ser muita informação, né, não pode passar batido, tá, irmãos? Então, esse aqui é um estudo que eu colocava no domingo à noite na igreja, durante o ano passado, né, foi do capítulo 1 até o capítulo 11, e
Teve gente ali que achou bastante tenebroso. Então, eu decidi fazer um grupo específico para falar a respeito disso, tá? Fala, Felipe. Não, pastor, tudo certo. Igual o pastor falou, né? É só ir lendo depois os capítulos e versículos para ter uma compreensão e uma meditação melhor sobre, né? Mas o Uhum. restante, tudo certo. Glória a Deus. Então, amém. Jean, quer falar alguma coisa? Não, pastor, só agradecer mesmo. Eu concordo em número, gênero e grau, né? Amém. Depois você poderia trazer para nós, pastor, mais à frente, claro, depois que a gente já tiver caminhado um pouquinho, questões, por exemplo, sobre milênio. Bem interessante. Sobre Lenin, o marxista, está falando? Não, milênio, desculpa, milênio. Ah, milênio. Na verdade, eu vou caminhando até lá, tá? A gente vai chegar no milênio, tá? Maravilha. A gente vai chegar lá. Aqui a proposta nossa aqui, Jean, é capítulo por capítulo, tá? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, sabe? Sem fugir muito do texto, contexto, né? A cultura, ser bastante exegético mesmo, tá? Então, isso não é um grupo que a gente vai correr aqui, passar por alto, né? Conforme os outros, tá? Isso aqui é um grupo que a gente vai ficar aqui uns 10 anos estudando a Bíblia aqui, entendeu? 10, 20 anos aqui. Então, a minha proposta é a gente ter estudo da Bíblia mesmo, tá? Então, eu vou gastar minha vida nisso aqui, toda semana aqui, gastar um tempo aqui, tá? Como esse texto aqui é um texto muito denso, né? A gente não consegue correr com ele aqui, tá? Não consegue, assim, que nem os outros textos que o Raul estudou ali, né? Sobre textos mais históricos, né? Que vai falar sobre, por exemplo, lá, os 12 príncipes de Ismael, né? Então, assim, a gente passa meio que por alto, assim, quando a gente passou por ali, a gente passou meio por alto, associou alguma coisa ali e tal, né? E tudo mais. O nascimento de Jacó, o nascimento de Isaac. Então, essas coisas assim são mais simples e não tem muito o que comentar, né? Agora, um texto como esse, que é muito denso, assim, cara, aí não tem como se correr com ele, né? Você precisa ser bastante carinhoso com o texto, você precisa parar, pensar, meditar, associar o que ele está querendo dizer dentro das próprias escrituras sagradas, sem viajar na maionese, sem perder a sobriedade. Porque uma das coisas que as pessoas mais fazem hoje em dia é usar qualquer coisa para qualquer coisa, sabe? E vira aquela paçoca, ninguém entende nada. Então, o texto por si só, ele é altamente compreensível desde que você já tenha um entendimento das escrituras sagradas. Por isso que é importante você ler as escrituras, tá, irmão? Assim, inclusive, eu quero pedir para vocês, só para a gente finalizar aqui, obrigado, Jean, pela sua participação aqui conosco, né? O Jean, ele é de outro ministério, né? Está aqui com a gente, e ele é um amante das escrituras sagradas, né? Então, falou de Bíblia, é com ele mesmo, ele ama as escrituras, né? E com relação a isso, está de parabéns. Inclusive, irmãos, esse grupo aqui não precisa necessariamente ficar fechado entre nós, né? Eu divulguei na internet, inclusive, é aberto para todos aqueles que amam as escrituras sagradas, tá? Então a gente vai ficar aqui vários anos aqui, pegando capítulo por capítulo, trabalhando, porque a nossa intenção é gerar aqui interpretadores das escrituras sagradas. Eu não vou ficar para semente, ok? Não vou ficar para semente, e eu não sei se eu estarei vivo daqui a algum tempo, então eu preciso fazer a minha parte de compreender, junto com vocês, as escrituras sagradas e pelo menos mostrar como eu observo as escrituras para que você possa também, de certa forma, ter esse material e você também possa entender da mesma forma que eu entendo. E isso é fazer discípulos de todas as nações também, tá? A questão do pensamento teológico, do pensamento das escrituras, tá? Porque o pensamento teológico, mas o pensamento, como a Bíblia pensa, né? Então essa é a intenção aqui. Então aqui não vai ter debates de Calvino, não vai ter debate de Armínio, não vai ter debate de nada disso, né? Não vai ter nada de teologia aqui. Então nós vamos apenas entender o texto como ele está falando de fato e associá-lo com aquilo que a própria Bíblia está dizendo, tá? Então a gente interpreta a Bíblia com a Bíblia. Amém, queridos? Em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar então. Vou pedir para um de vocês aí
orar, agradecendo a Deus por esse tempo aí. Em nome de Jesus, quem se voluntaria a orar para terminarmos essa nossa aula? Dou-lhe uma. Vai lá, Raul. Ora aí, então. Pai, obrigado por esse momento, Senhor, que a gente venha cada dia mais se aprofundar nas tuas escrituras, Senhor. Que esse entendimento, Senhor, venha ser para se achegarmos ao teu coração, Pai. Sermos pequenos cristos aqui na terra, Pai. Se aproximarmos do Senhor, Pai. Que esse conhecimento das tuas escrituras não seja para nos gloriar, Pai, mas para amar a Ti cada dia mais, Senhor. Amar as tuas escrituras, aprender com o Senhor cada dia mais, Paizinho amado. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmãos, essa aula aqui foi gravada, ok? E eu colocarei ela no YouTube, né? Então, às vezes, depois, se você quiser divulgar, né? Pode divulgar. Se você quiser convidar outras pessoas que amam as escrituras sagradas. Mas tem que ser pessoas que lêem a Bíblia, tá, irmãos? Porque se não ler a Bíblia, o cara fica doido aqui, entendeu? O cara vai ficar maluco aqui. Então, pelo menos, o cara tem que ler a Bíblia, tem que ter uma maturidade cristã aí, tá? Porque alguns textos a gente menciona aqui, vocês já conseguem associar, né? Ah, Daniel, tá estátua, alguma coisinha você já tem na cabeça já, né? Se a pessoa não lê a Bíblia, cara, é um Deus dos acudos aqui, a pessoa fica louca mesmo, né? Então tem que ler a Bíblia para poder entender isso aqui. Então eu peço para que vocês todos os dias leiam pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, tá? Leia Daniel, tá? Leia esse texto aqui, medite nesse texto aqui durante a semana, peça a revelação da parte do Senhor, tá bom? Eu vou estar disponibilizando uma parte da apostila para vocês irem meditando naquilo que nós já estudamos aqui, e depois vocês terão a apostila completa para vocês aí mergulharem, né? Essa apostila também, ela tá desde o capítulo 1 até o capítulo 12 agora, tá? Então, eu vou estar colocando no grupo lá, de vez em quando lá, para as pessoas irem se atualizando, as pessoas que forem chegando, os novos que forem chegando no futuro, irem se atualizando. Então, se quiserem passar para outras pessoas, a gente tem um grupo de estudo lá, de Bíblia lá, você quer participar, tal, você que gosta da Bíblia, quer entender um pouco mais, traga eles para cá, nós estaremos juntos aí, buscando a Deus, tá bom? Deus abençoe vocês, então até a próxima sexta-feira, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Amém, falou. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.